Obrigado mais uma vez, você que me acompanha aqui nos meus canais, tanto pelo Giro de Notícias, pelo vlog do Giro de Notícias e também pelo Facebook. Nós temos uma notícia direto dos Estados Unidos, direto transmitida aqui por Luiz Ernesto Lacombe e também Alan dos Santos, no Timeline, que hoje é um dos canais mais assistidos do Brasil, sobre o que vai acontecer nos próximos minutos, horas e dias. Nós brasileiros, nós somos muito ansiosos. A gente quer que o Donald Trump venha resolver o problema nosso aqui. Quando, na verdade, o nosso problema ele precisa ser resolvido quando a gente escolhe deputado e senador. É eles que estão fazendo essa lambança aí. Se nós tivéssemos um Senado de peito, políticos com compromisso com aqueles que elegeram nas costas do presidente Bolsonaro, essa anistia já estaria sendo aprovada há muito tempo. Mas eu tenho notícias para você que não tem acordo nos Estados Unidos. Não tem. Você viu que diminuiu a tarifa de 40% para alguns produtos que os Estados Unidos estavam precisando. Não que era porque o chanceler foi lá e pediu para poder baixar. Não porque o Lula disse que tem amizade com o Trump. É porque os Estados Unidos estavam precisando. Só que agora os Estados Unidos colocou a bola no chão e deu o grande aviso. Precisamos, em definitivo, resolver o problema do Brasil. Aí você que está ansioso, assim como eu, para a coisa resolver do dia para a noite, vamos lembrar que até o exército brasileiro está ali na costa da Venezuela e ainda não atacou a Venezuela. Você acha que aquela operação toda é uma operação mentirosa? É claro que não. Eles vão, mas na hora certa. Assim como o Brasil. Mas o recado chegou e eu vou colocar o vídeo. Você vai assustar de ver esse vídeo aqui, tá bom? Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. Você que está junto comigo nesta quinta-feira, compartilha aí. Sabe aqueles grupos do WhatsApp que você faz parte? Aqueles amigos que você tem no WhatsApp? Manda para todo mundo. Para você que está no Facebook, tem comunidade, tem grupos do Facebook, manda para todo mundo. Nós precisamos unir uma grande quantidade de brasileiros em prol de uma só causa. É o futuro do Brasil. Dia 30 está programado uma das maiores paralisações do Brasil, que eu já contei no outro vídeo. Se você não viu, corre lá para ver. Porque dia 30, segundo informações, fontes que estão sendo divulgadas, o Brasil vai parar dia 30, tá bom? Eu vou falar rapidamente em 30 segundos dos produtos da empresa RPN, porque nós chegamos ao final de uma Black onde diversas pessoas aproveitaram a oportunidade para comprar o produto capilar. Se você não aproveitou, seu momento é agora. Você precisa correndo passar a mão no telefone. O número que está na tela, 0800 355 3000, liga ou chama no WhatsApp para você comprar o melhor produto capilar que existe no Brasil. Não tem outro, gente. Com garantia e o cabelo cresce de verdade, não tem outro. Aqui tem nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. Tem o Hair Elixir, que é bloqueador do hormônio DHT, e também a ampola do hormônio do crescimento, aprovado pela Anvisa, toda legalizada para você comprar e acelerar o seu processo em até 75%. É uma condição única. Já quero ser sincero para depois você não ficar bravo comigo. Os preços vão reajustar. Terão reajuste, pelo menos de 30 a 40 reais por produto. Então eu não posso deixar com que você depois compre mais caro. Passa a mão no telefone, pega essa condição agora. Você pode comprar no cartão de crédito, no Pix, no boleto. Você vai ficar satisfeito e depois você vai me ligar aqui para falar que seu cabelo voltou a crescer. Assim como pessoas que estão com os dores no corpo. Artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, é o Curcumã, tá? É o melhor produto do Brasil. Você comprando para o seu tratamento, você leva ainda um massageador. Cavalo Negro, virilidade para os homens, Lib Mais para o libido da mulher. Sabe o que eu tenho aqui para você, homem? Herbal Pro Mais, que é licopeno, e o óleo da semente de abóbora para preservar sua próstata. Eu tenho aqui, tem vitamina B12, eu tenho melatonina, tem diversos produtos para você. Se você não conhece todos os produtos da empresa RPN, liga também e pede seu catálogo. Você vai ver a quantidade de produtos que tem para mudar a sua vida, tá bom? O número é esse, 0800 355 3000. Vem para cá junto comigo, neste programa fantástico que está acontecendo lá dos Estados Unidos para cá diariamente, que é o Timeline.
Se você não acompanha, você tem que acompanhar. Hoje, mesmo estando nos Estados Unidos, eles são líderes de audiência. Atropela CNN, Globo, Globo News, tudo. Por quê? Por um só motivo. Eles falam a linguagem do povo. Esse é o motivo. Por trás disso, verdade. Aquilo que está nos bastidores e que a imprensa não vai te contar. Por isso esse vídeo aqui é importante. Olha isso daqui, gente. Isso que eu tô dizendo, que essa história de que o Trump rifou o Brasil é loucura. Porque Lógico. se o Trump tivesse rifado o Brasil, ele não estaria vindo atrás da Venezuela. Ele não estaria vindo atrás da Colômbia. Ele não estaria colocando os grupos como o Cartel de los Soles como narcoterroristas. Tá? E agora parece que tem irmandades islâmicas que foram classificadas também como grupos terroristas internacionais. Então vai chegar no PCC e no Comando Vermelho. Vai. Gente, é uma questão lógica. Se o Trump quer acabar com o narcoterrorismo na América Latina, ele vai deixar o PCC e o Comando Vermelho no Brasil atuando livremente? Se é um dos maiores hoje fornecedores de droga para os Estados Unidos da Europa? Lógico é uma loucura isso, é óbvio que não vai deixar. Só que óbvio que ele tem um começo. Você não vai atacar várias frentes ao mesmo tempo. Inclusive, Portugal também está agindo em conjunto, você tem a Argentina agindo em conjunto, você tem o Paraguai agindo em conjunto, você tem o Equador agindo Todo o cerco está sendo fechado, né, gente? Por isso que a gente tem que ter paciência. em conjunto, você tem El Salvador agindo em conjunto, não sei se eu esqueci algum, né? Mas você tem outros países que já estão agindo em conjunto com os Estados Unidos. Infelizmente o Brasil não está. Falou? Desculpa, porque tem Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, isso eu não Equador, falei. todos Equador eles. falei. Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago tá ali, pertinho da Venezuela. Sim. 18 quilômetros de distância. Agora vem cá, em tempos normais, Lacombe, se aparecesse uma agenda daquela ali, era matéria de Ninguém destaque? fala, né? Ninguém fala, né? Não. Era matéria de destaque em Ninguém jornalismo? fala, com certeza. Pessoal, por quê? Porque Com certeza. é bom, pessoal. Você está entendendo o que eles estão falando, gente? Por que o recado do Donald Trump, por quê? Que não tem acordo, por que o Lacombe aqui é um jornalista renomado. O Lacombe foi da Record, SBT, grande jornalista. Você viu que com o Alan dos Santos pergunta para ele? Essa informação da Casa Branca que não tem acordo seria destaque para você quando você era jornalista? Óbvio. Óbvio. Gente, não perca por esperar. É uma questão de tempo os Estados Unidos simplesmente acabar com tudo. Sérgio Moro, para mim, é a maior decepção que existe na face da terra. Ele foi a única pessoa que eu não consegui cumprimentar no domingo, na manifestação de domingo, no carro principal. Por quê? Por que você fala isso? Porque ele inventou o método que o Alexandre de Moraes aplica, só que o Alexandre de Moraes é a última instância, ele era a primeira. Porque ele comprometeu a Lava Jato, porque uma coisa é o Ministério Público, uma coisa é o papel do Deltan Dallagnol como acusador. Um acusador, ele quer chegar ao resultado da sua denúncia, então ele quer ver a prisão do acusado. O Sérgio Moro jamais poderia ter comprometido a Lava Jato, mandando mensagens ao Ministério Público, dando orientações ao Ministério Público. Porque o acusador sempre vai se aproveitar de uma vantagem da proximidade com o juiz. Claro. Uma defesa sempre vai se aproveitar da proximidade, da vantagem da proximidade com o juiz. Mas o juiz, para ser juiz de verdade, é aquele que tem que estar acima das partes e em distância igual. Ele tem que estar equanimemente distante e acima das partes. Ele pode não ser imparcial, mas ele tem que parecer imparcial. E um juiz, nenhum juiz tem poder para se defender nem para defender o Estado. Um juiz é um funcionário público que presta serviço público para o público, inclusive para o denunciado, inclusive para o réu, inclusive para o investigado. Faz sentido. Se o juiz não for assim, não merece ser juiz. Sim. E quando o Sérgio Moro entrou na onda do herói nacional, fazendo justamente isso que o Alexandre de Moraes está fazendo agora, só que de uma maneira muito mais grave, porque ele é irrecorrível, ele foi para o Senado. Aliás, ele educou mal o Brasil. Porque aquilo que a direita... Porque ninguém... O brasileiro é muito carente de cidadania. A gente não tem mais aula de cidadania na escola. A gente não sabe o básico de Constituição, a gente não sabe o básico de legalidade. A gente não sabe o básico de direito
Congresso. O que um cidadão americano sabe, por exemplo. Então, ele educou mal a direita, levando-a a aplaudir, porque se falava o seguinte: mas o que poderia ser feito? A corrupção é um mal endêmico. Isso é um caso excepcional, então ele pode tomar medida de exceção e sair do Estado de Direito, porque o que a esquerda está falando hoje, também do 8 de janeiro, é um caso excepcional, então ele pode sair do direito. Não pode, porque o chicote muda de mão, a caneta muda de mão. E foi embalado nessa onda de herói nacional, que ele largou a magistratura, se tornou ministro do Jair Bolsonaro, e na primeira contrariedade política, porque ele como juiz estava acostumado a mandar. O juiz manda, as partes obedecem. O juiz não obedece, a não ser a lei. E quando ele foi ministro, ele passou a ser político. Então, o político tem que fazer concessões. Não aceitou. Fez um escarcéu, falou, vou fazer denúncias contra o Bolsonaro, vou derrubar a República. Falou, não falou nada. Teve uma saída ridícula. Ele enrolou um partido para sua eleição à presidência. Depois foi a Senado. Ele, como juiz, sabia que os gastos dele exorbitavam a lei eleitoral. Muito mais motivo para ser cassado teve o Sérgio Moro. Dallagnol não teve nenhum. Mas o Sérgio Moro quis salvar a própria pele, porque só pensava em si. Da mesma maneira como ele fez, indo para ser ministro do Bolsonaro e saindo daquela maneira ridícula, atirando naquele que o estendeu a mão, e assim comprometendo também a própria Lava Jato, que um dos argumentos que absolveram todo mundo a Lava Jato, inclusive o Lula, é que, olha só, o ministro que condenou o Lula aceitou ser, o juiz que condenou o Lula aceitou ser ministro do inimigo do Lula. Aí Agora, já fica aquela fala desconfiança. Que o ministro que era advogado do Lula é imparcial para julgar o Bolsonaro. Então, são dois pesos e duas. Não são nem dois pesos e duas medidas. Né? É dois pesos para uma medida só, que é muito pior. Você tem uma medida só e aplicam dois pesos na mesma medida. Ao gosto do freguês que paga mais. E ele saiu candidato ao Senado, extrapolando o teto da campanha. Mas assim, isso não é pouco, é muita coisa. Com apontamentos de palestras que ele nunca deu para embolsar o dinheiro, que estão na ação penal, mas que foram desconsideradas. Não foi provado na ação penal que ele deu a palestra, pelo qual o Podemos pagava palestra para ele, palestras milionárias. Vou fazer uma palestra. Eu não lembro o valor, então não vou falar para não ter problema. Mas está lá na ação penal, quem quiser ver a ação penal pública contra o Sérgio Moro, ele mostra notas fiscais, contato de palestra, e inclusive uma fonte que chegou a me falar que esse método, assim, eu vou emitir uma nota de palestra para eu ter dinheiro para passar o mês, por exemplo. E aí, quando ele chegou ao Senado, teve a sabatina do Flávio Dino. Quando ele foi sabatinar o Flávio Dino, a gente fala, o Senado nunca sabatina. Pela primeira vez vamos ter um juiz, né, que foi sinônimo do direito do Brasil, foi o herói jurídico nacional. Ele vai sabatinar o Flávio Dino. Nossa, vai ser muito boa a pergunta. Ele vai enquadrar o Flávio Dino. Chega na hora do Sérgio Moro perguntar, ele olha para o Flávio Dino e fala, o senhor vai manter a conta no Twitter? Uma pergunta tipo... Ou seja, ele estava compromissado em salvar a própria pele nessa ação da cassação da campanha irregular dele para o Senado Federal. E foi o que ele fez. Se protegeu e agora, eu não sei por qual razão, talvez porque a mulher dele vai sair em campanha o ano que vem, ele tem 8 anos de Senado. Então, se ele for continuar no Senado, ele não precisa fazer campanha, mas a mulher dele vai querer ser alguma coisa, então ele vai precisar fazer campanha para a Rosângela, a mulher dele. Então, ele foi pela primeira vez à manifestação pela anistia nesse final de semana. Ô, Pavinato, me fala uma coisa. O público dele certamente não é da esquerda. Sim. Certamente. Em menos de 24 horas, nós conseguimos 35 assinaturas. Isso demonstra claramente que o tema dos presos de 8 de janeiro tem importância para a maioria do Senado e que o Brasil quer um reequilíbrio nas sentenças e principalmente nas penas. Eu quero lembrar
que a Lei de Segurança Nacional foi usada pelo governo militar para perseguir a esquerda, porque ela é expansiva, ela permite uma série de interpretações por parte de um juiz. E foi exatamente o que aconteceu nas condenações do 8 de janeiro, aqui por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A meu ver, como senador, uma interpretação totalmente equivocada, porque cada um tem que responder de acordo com o crime, com a sua atuação e principalmente com a culpa. Pessoas que não depredaram, pessoas que não prejudicaram, que não foram encontradas armas com elas, pessoas que apenas se manifestaram, essas pessoas não têm motivo algum para estarem condenadas. Eu espero, com a aprovação rápida desse projeto, que ele siga rapidamente para aprovação do plenário, que nós consigamos reequilibrar a legislação no Brasil, que nós consigamos dar novamente a possibilidade de que cada um responda por sua culpa. Quem depredou tem que pagar pela depredação. Quem criou situações de risco, como explosões, tem que ser tratado como terrorista realmente nesse ponto. Mas quem não cometeu crimes, quem estava apenas se manifestando, tendo o direito de dizer da sua insatisfação, não há sentido que essas pessoas estejam condenadas a ter 14 anos de prisão em penitenciárias como se fossem criminosos perigosos. É a contribuição que o parlamento vai dar para que a lei seja equilíbrio. Lei não pode ser arma, não pode ser um instrumento de vingança da parte de ninguém. Nós não podemos ter um judiciário que em um determinado momento persiga a esquerda e em outro momento persiga a direita. Nós precisamos de equilíbrio, onde as pessoas tenham os seus direitos respeitados. Eu espero que muito breve as famílias dos presos de 8 de janeiro tenham uma resposta positiva e a possibilidade de reencontrar as pessoas que amam e que cada uma seja punida da forma como agiu diante da sua culpa. Conversei com o presidente Davi Alcolumbre, já expus a ele a minha ideia, já colocamos as assinaturas para o regime de urgência, depende apenas dele a sequência de que vá ao plenário quanto antes essa votação. O presidente está sensível, ele entende que esse tema precisa ser enfrentado pelo parlamento, que nós precisamos reequilibrar o sistema judiciário nessa questão do dia 8 de janeiro e eliminarmos as injustiças que foram cometidas à maioria das pessoas. Também entende, nós conversamos muito, de que cada um tem que responder de acordo com a culpa. Quem agiu de má fé, com dolo, tem que responder. Quem depredou, tem que responder pela depredação. Mas quem estava apenas se manifestando, essas pessoas terão a oportunidade de terem as penas canceladas e voltarem ao convívio da família o quanto antes. Por que Alexandre de Moraes quis pegar você como alvo para poder parar o sonho de Messias Bolsonaro de ver o país livre do narcotráfico? Alan, obrigado pela oportunidade, muito feliz, muita felicidade de estar aqui. Queria que o Brasil não estivesse passando por esse momento, que os demais que estão sofrendo essa perseguição política pudessem estar livres. E hoje eu estou seguro aqui com a anuência e o conhecimento do governo americano. Essa perseguição contra mim, grave, a gente vai acabando por ter ciência, consciência disso, desvendando os porquês ao longo do tempo. No início, por ser um aliado, sempre ao lado do presidente Bolsonaro, que conhece de segurança pública, conhece de inteligência, que eles precisam derrubar. Mas nós vamos verificando que eles querem derrubar todas as pessoas importantes que estão protegendo o Brasil contra esse sistema oligárquico tirano no Brasil. A história, o esclarecimento aqui pode ser bem longo, então vou trazer um pouco de um resumo. Nós podemos até conversar e destrinchar ao longo do tempo. Eu mesmo sou alguém que estou ansioso para saber detalhes. Porque vem desde lá de trás, de cada ponto do meu trabalho junto com o Bolsonaro. E quando a gente percebe que tem até uma equivalência com o que acontece nos Estados Unidos, a gente entende por que nós somos abraçados como amigo do Estado norte-americano. Primeiro, eu sou a pessoa que depois da facada, o atentado de morte contra o Bolsonaro, eu entrei depois pela segurança para proteger o presidente da República, como acontece aqui nos Estados Unidos. Depois que a gente inicia o mandato do presidente Bolsonaro, a Polícia Federal deixa essa proteção e passa a ser dos militares no GSI. Eu estava indo ser nomeado pela Polícia Federal, eu estava em âmbito de direção já na Polícia Federal e fui nomeado para ser superintendente no Ceará, ia chefiar a Polícia Federal do Ceará, mas o presidente Bolsonaro me chamou, não, você vem trabalhar aqui comigo. E aí foi o começo já na administração do Bolsonaro. O que eu comecei a fazer no Planalto? Eu não tinha chegado na BIM ainda. No Planalto, pouca gente sabe dessa parte.
a gente começou a fazer o que se entende hoje, se tem consciência hoje, de derrubar esse deep state. Todo esse deep state, que é aquela burocracia, aquele estamento burocrático, de todas aquelas pessoas que não têm capacitação, só têm a indicação política, capacitação nenhuma, trata de questões ideológicas e cuidam de orçamentos enormes, e a gente sabe, para outros proveitos. Então eu trabalhava na Secretaria de Governo, nós trabalhamos todo um decreto na Casa Civil para tratar essas nomeações e identificar quem são essas pessoas junto à Casa Civil e ainda à SAGE. E eu fazia esse trabalho de análise dessas nomeações, quem são essas pessoas. Então, em resumo dessa parte, que tem muito para falar aqui, eu comecei a falar, olha, e a CGU fazia essas análises, e a ABIN também. A CGU com bons sistemas, e a ABIN não fazia um trabalho muito bom. Então, eu mostrava o que deveria ser feito, tinha diversas condições ali equivocadas, tentando esconder quem são essas pessoas, até que eu demonstrei o que deve ser feito para, na administração, ter pessoas capacitadas, técnicas, com viés de fazer o melhor para o Brasil. Nesse ínterim, depois o Bolsonaro vai para a ABIN para trabalhar nessa questão toda de inteligência junto aos ministérios e levar informação. Na ABIN, a gente verifica, isso tudo em resumo aqui para todos, na ABIN a gente verificava que era algo incipiente, nada digitalizado, tinha que se evoluir a ABIN com técnica, com instrumentos, com contato com a administração pública, estavam fechados neles. Basicamente era muito disso. O que nós fizemos é levar a ABIN para a administração pública, para o contato com a administração pública. E aí o que a gente começa a descobrir com a inteligência, que todos esses ramos desse sistema oligárquico, tirano e de desvios e roubos, está extremamente ligado à criminalidade organizada, à alta criminalidade organizada. No Brasil está tudo intrínseco e relacionado, infelizmente. O alto poder, a criminalidade no morro, toda a criminalidade de lavagem, de crimes financeiros, está tudo interligado. Varão, varoa, pega essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa encher teu coração. Que haja discernimento e a importância de estarmos unidos nesse momento. Estarmos unidos. Por que, Daciolo? Olha, agora, hoje, às 10h30 da manhã, está previsto que venha a ser sancionado o projeto de lei de número 1087. Eu vou falar quais são as motivações desse projeto de lei, tá? Antes de dizer para os empresários da nação brasileira, vocês não estão sozinhos. Dizer a toda a nação brasileira que nós acreditamos verdadeiramente que podemos transformar o Brasil num polo industrial competitivo, onde podemos impulsionar o comércio exterior, trazer investimentos e aumentar o emprego para o povo brasileiro, acabar com a desigualdade da nação brasileira, trazer saúde de qualidade, educação para o povo brasileiro, dar educação para o povo e você transforma essa nação. Da segurança, da lazer, da moradia para o povo brasileiro. Isso não é utopia, isso pode se tornar algo verdadeiro. Eu vou falar por que o Cabo Daciolo está dizendo isso. Porque eles estão aumentando ainda mais a carga tributária sobre o povo brasileiro. Esse projeto de lei de número 10 de 1087 é para aumentar a carga tributária. Eles vieram com um discurso dizendo apenas um fato. Eles pegaram um pontozinho positivo, deixaram esse ponto positivo, mas não falaram a consequência desse projeto. Qual foi o ponto positivo? Eles vão trazer a isenção daqueles que ganham até R$5.000. Positivo, isso é ótimo. Mas como é que eu vou ter um emprego, um trabalho, que venha ganhar R$5.000, que tenha até R$5.000, se eu estou aumentando ainda mais a tributação para o crescimento industrial da minha nação? Se eu estou fazendo com que os empresários da nação brasileira não queiram mais investir na nação brasileira, que não haja investimento na nação brasileira para a industrialização do país. Se o governo federal não atua com industrialização, com a motivação da industrialização, com inovação, com ciência, com tecnologia, dando educação ao povo, para trazer escolas técnicas e profissionalizar o povo brasileiro. Mas olha só, tem como, tem solução. Total possibilidade. Eu falei aqui, governar, se eu não falei, eu vou falar aqui agora. Governar é reduzir impostos e baixar os juros. Precisamos baixar juros, reduzir impostos da nação brasileira. Uma vez nós falamos isso em 2018 sobre a curva de Laffer. Eu posso reduzir os impostos e aumentar a arrecadação. É isso que funciona. Não adianta eu ter muitos impostos na nação brasileira e aí você vai ter sonegação. É isso que acontece na nação brasileira. Então eu posso reduzir impostos, assim como tem um país vizinho. Olha o país vizinho. Por que deu certo num país vizinho e não vai dar certo no Brasil?
Você sabia que no Paraguai o imposto de renda da pessoa física é de 10%, pessoa jurídica de 10%, o IVA 10%, e aqui no Brasil, pessoa física 27,5%, pessoa jurídica 34%, colocando pessoa jurídica mais o CSLL, e o IVA pode chegar até 40%. E eu pergunto, de que forma esse Brasil vai dar certo dessa forma? Você tem duas políticas, duas instituição política e econômica distribuída pelo mundo. Você pode ter instituições políticas e econômicas extrativistas, que infelizmente é o que acontece no povo brasileiro, onde uma minoria está com poder, está com dinheiro, normalmente essa minoria está envolvida na política, está em volta dos 3 governos, no executivo, legislativo e judiciário. É uma minoria com muito dinheiro, com muito recurso, enquanto o povo está sofrendo, está padecendo, está morrendo, com fome, com desemprego, sem saúde, sem educação, e é o que acontece no Brasil. Então, uma política econômica, uma instituição política econômica extrativista, onde pega todas as riquezas da nação e bota para fora, manda para o imperialismo norte-americano e chinês, levam toda a riqueza da nação para fora e não investem no povo brasileiro. Ou nós vamos transformar o Brasil numa instituição política e econômica inclusiva. E esse é o caminho da vitória, onde nós vamos trazer a iniciativa privada, o povo, juntos para o crescimento da nação brasileira, para a industrialização do povo brasileiro. Lembrando que o mundo, os bancos centrais do mundo estão nesse exato momento comprando ouro. Por que eles estão comprando ouro? Porque eles sabem que tem uma crise para acontecer a qualquer momento. Então, o momento mais do que nunca é manter o povo unido num só propósito, numa unidade. E aí, por isso que eu falo que o Espírito Santo de Deus venha tocar no teu coração, que você passe a me seguir, para que nós possamos juntos transformar. Me dá a oportunidade de mudar esse cenário aqui. Esse cenário dessa lei que está prevista ser sancionada hoje, desse projeto de lei que está previsto ser sancionado hoje, 10.087. Empresários brasileiros, vocês não estão sozinhos. Nós precisamos cobrar de imediato aqueles 81 senadores que no dia 5 de novembro desse mês, por unanimidade, votaram pela aprovação da destruição do cenário empresarial e industrial da nossa nação. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos cobrar eles. Vamos juntos transformar. Conto com vocês. Se vocês quiserem, acreditarem e apoiarem, nós vamos avançar. Escreve aí. Fala que nós podemos continuar. Paz, amo vocês. Todo poder, honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Ayalcha, Ayal. Paz, amo vocês. Bom, primeiro tá um clima horrível, realmente, graças a Deus. Sempre torcendo pela briga quando se trata desse tipo de gente. Mas Hugo Mota meio que rompeu com o governo, né? Começou uma briga com o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, né? Que é um imbecil completo, com todo respeito. Eu estou sendo muito delicado com ele. Mas o Hugo Mota teve um quebra-pau lá com o Lindbergh, porque o Lindbergh reclamou que o Hugo Mota entregou a relatoria do PL antifacção para o Guilherme Derrite. Ali começou a ficar um clima meio ruim e tal. Agora a coisa tá bem desandada. O Davi Alcolumbre está muito chateado com a indicação do Jorge Messias para a AGU, né? Queria o Rodrigo Pacheco, né? O Messias, por pior que seja o Rodrigo Pacheco, o Messias consegue ser pior ainda. É uma situação bem delicada. Então o Davi Alcolumbre também não quer saber de conversar com o líder do PT no Senado, com o Jacques Wagner, e o Lula está lá, né? Já fazendo campanha para 2026, sancionando o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, né, por mês, e sem a presença do Hugo Mota e sem a presença do Davi Alcolumbre, né? Então, torcendo sempre pela briga dos três. É melhor para o Brasil que eles não se entendam, né, porque se entenderem é para fazer o mal. Então, que eles briguem muito. Mas o pior de tudo é o Hugo Mota insistir... Eu quero até que eles se matem. Os meus desejos mais íntimos eu não posso confessar. Lembra na época que o Senado tinha disso? Os caras entravam com arma. Então, Centrão, eu não quero mais que eles. Mas o Hugo Mota, ele é tão imbecil, mas tão imbecil, ele tem o rabo tão preso, ele e a família toda dele, que o cara tá lá de novo. Vamos tocar, então, pressão da oposição, vamos tocar o projeto da anistia, já que não há perspectiva no momento, mas eu insisto, isso virá um dia a anulação de tudo isso aí, todas as ações, todos os inquéritos, todos os julgamentos, entre aspas, tudo. Vai ser tudo anulado um dia, eu tenho certeza disso, né? Mas não será agora, pelo menos com a configuração que a gente tem, né, política e STF, do jeito que está, não vai ser assim. A porta que se abre é o projeto de lei da anistia ampla, geral e restrita.
Mas o Hugo Mota insiste, né, em trazer o STF, para essa discussão. Então, esta semana, desde segunda-feira, ele tem agenda, está tendo, né, com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, com Flávio Dino. É uma prerrogativa do legislativo criar lei. Legislativo é para isso, né? E ele está chamando o STF, que já se mete naturalmente, sem ser chamado, em todos os processos legislativos. Ele está chamando, convidando, dizendo, vem aqui, olha aqui, isso aqui, o que você acha disso aqui? Gente, não tem discussão. Não tem discussão. Qualquer um que leia, e eu não vou falar de novo, não vou ler de novo palavra por palavra, mas vá lá, o artigo 5º da Constituição, olhe lá o inciso 53 e o inciso 54, se não me engano, e você vai ver o que tipos de crime são suscetíveis, que tipos de crimes são suscetíveis de anistia e os que não são. Crime político. Sim, é para isso que existe a anistia, né? Não é para crime hediondo, para sequestro, para assassinato, para estupro, para tráfico de drogas, né? Não é para isso. Mas o Hugo Mota tá nessa, né? Tá nessa. E o Davi Alcolumbre tá numa toada também muito errada, que é ligando uma coisa que não tem nada a ver com outra que não tem nada a ver. Ele está ligando a indicação do Jorge Messias, que ele não aceita, que bom que ele não aceite, tomara que ele consiga barrar a indicação do Jorge Messias, mas aí ele está dizendo, olha, tudo bem, se o projeto de lei da anistia for aprovado na Câmara, eu consigo tocar aqui no Senado, desde que os senadores, né, que queiram esse PL da anistia, votem contra a indicação do Jorge Messias. Tudo bem, a gente torce para que o nome do Messias seja barrado, não tem notável saber jurídico, muito menos reputação ilibada, né? Um cara que prevaricou no caso do roubo aos aposentados e pensionistas do INSS, porque a AGU sabia há um ano, pelo menos, teve alertas internos da própria AGU de que havia, né, desvios e nada fez. Então, é um cara que, já falei para vocês aqui, de modo pessoal, inclusive, falo sobre isso, que processa, em nome do Lula, como escritório particular de advocacia do Lula, jornalistas por injúria ao Lula. O Lula tem todo o direito de entrar com processo por injúria contra quem ele quiser, desde que ele pague o advogado com o bolso dele. Não use a AGU, que é a União, né, o Estado contra a CPF. Né? A AGU existe para defender os interesses da União, o erário. Então é esse cara que vão considerar que tem reputação ilibada, que desvia a função da AGU, não há a menor condição. A menor condição. Então o Davi Alcolumbre também está. Então você tem Hugo Mota, né, e Davi Alcolumbre, mais uma vez, trabalhando pela destruição do Brasil de verdade. E isso é revoltante, porque se nós estamos nesta situação, né, diante do que o STF instalou de tirania no Brasil, passa pelo Congresso Nacional, que é um covardão, né, porque todo mundo ali fica com medinho do STF, porque a grande maioria tem, de alguma forma, o rabo preso. Né? Então, todas as críticas ao Hugo Mota e ao Davi Alcolumbre, passando para vocês, serão poucas, na minha opinião. Eu, desde o começo, critiquei o Flávio Dino demais primeiro naquela questão, como ele subiu na favela da Maré, ficou indignadíssimo com meus comentários naquela época. Posso botar aqui depois para vocês verem, quase ninguém comentou daquela forma. Mas na CPI do 8 de janeiro, Alan, que a gente desvendou o que aconteceu, que aquilo foi uma grande armadilha. Isso eu vou precisar de um espaço de tempo para explicar para vocês, tem muito para contar. Dentro de uma CPMI, o relator ou a relatora que tem a maioria das suas proposições aprovadas. Após eu, sendo de oposição, fui o segundo depois da relatora a ter mais proposições aprovadas. E quais foram essas? Porque eu entendo a dinâmica de segurança, eu entendo a dinâmica da administração pública, eu entendo toda a dinâmica do que aconteceu ali e desvendar o que aconteceu. Então, todos os requerimentos, primeiro, para saber o que é, porque eu sei como é a segurança para o Lula, para um presidente da República, e como o GSI faz com antecipação para uma viagem do presidente. Então, eu fiz todos os requerimentos devidos, certos, aos locais certos, com as perguntas certas, para demonstrar que o Lula fez aquilo avisado às pressas que teriam uma armadilha ali. Seja, aí ele foi para Araraquara. Foi proposital. Fui eu que requeri a questão do plano escudo. Quem é que sabia sobre o plano de escudo? De quanto a guarda do Planalto estava ali, o acesso e o contato ao comando militar do Planalto, todas as câmeras que foram pedidas para o ministro da Justiça, fui eu que fui o primeiro a pedir. A Força Nacional debaixo do ministro da Justiça, fui eu que fui pedir
quantos pelotões ele tinha ali, porque o Flávio Dino tinha 6 ou 8 pelotões ali guarnecidos dentro do MJ, no estacionamento.